aí de umas semaninhas afastada, estou voltando aqui para gravar, né, mais um vídeo para vocês, dando aí algumas explicações sobre o nosso conteúdo, né, que está no nosso material didático carioca, que está no material complementar carioca, que é divulgado todas as segundas-feiras pela SME, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre os temas que estão no material complementar carioca da semana do dia 18 a 25 de maio e deixa eu colar aqui que eu anotei. Perdão, 18 a 22 de maio e 25 a 29 de maio, tá bom? Bem, na semana do dia 18, o nosso material complementar carioca, ele fala um pouco da chegada de Getúlio Vargas ao poder. A gente tem um período da história chamado Era Vargas, já que Getúlio Vargas ocupou o cargo de presidente da República por muitos anos no Brasil. Inicialmente ele fica 15 anos, de 1930 até 1945. A gente precisa frisar que para esse governo tão longo, de 15 anos, ele não foi eleito nenhuma vez pelo voto direto, né? Ele chegou ao poder através de a gente pode dizer que foi um golpe militar, né? E a gente tem depois, novamente, uma eleição dele em 1950, 51 até 54, né? Bem, Getúlio Vargas foi um presidente de extrema importância para o Brasil, porque foi com ele que foram criadas as leis trabalhistas, os direitos que nós conhecemos hoje, a jornada de trabalho de 8 horas, a carteira, né, de trabalho, a justiça do trabalho, as férias remuneradas, o salário mínimo. Tudo isso foi criado pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, por Getúlio Vargas. O outro feito dele também muito importante foi que ele criou o voto feminino, né? Quem garantiu o direito das mulheres votarem no Brasil foi Getúlio Vargas. Outra atitude muito importante dos seus governos foi a criação da Justiça Eleitoral, pois não existia justiça eleitoral. O processo eleitoral no Brasil ele era extremamente desorganizado e fraudulento. E a justiça eleitoral foi criada no intuito de melhor organizar e combater e evitar as fraudes eleitorais. Getúlio Vargas também foi muito importante porque foi graças a ele que o Brasil de fato vivenciou uma revolução industrial. Foi com Getúlio Vargas que a gente teve a criação, o Estado brasileiro criou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A gente vai ter depois a criação da Petrobras, por Getúlio Vargas. A gente vai ter a criação de várias empresas, né, estatais, que foram responsáveis pela base da indústria brasileira, né? E sem contar que Getúlio Vargas foi um presidente de um carisma muito grande, né? Com apelo popular, foi ele o responsável pela prática do populismo, né? Aqui no Brasil, que é justamente o político que utiliza de um discurso popular, né, as pautas, né, do povo, e ele passa a ter um discurso voltado para as camadas populares, coisas que não existiam, que não eram praticadas no Brasil antes de 1930, tá bom? Bom, qual era o contexto do Brasil em 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder? Nós tínhamos aquela economia com uma pré-industrialização, havia indústria alimentícia, de tecidos no Brasil. A gente ainda era um país extremamente rural, cujas atividades agrícolas eram as mais importantes, que tinham a maior participação, né, na balança comercial brasileira. O café era ainda o produto de maior destaque nesse cenário. E politicamente a gente pode dizer que nós éramos governados pelas oligarquias, né, produtoras de café e leite, né? A gente tinha a política do café com leite.
A gente tinha um revezamento no poder, né, na presidência da República, de um presidente de São Paulo, representando a oligarquia cafeicultora, e nos 4 anos seguintes, um presidente mineiro representando a oligarquia pecuarista, né, de Minas Gerais, que produzia leite. Enfim, essa alternância entre essas oligarquias, ela era viabilizada, ela era possibilitada por 2 fatores importantes. Naquele momento só votavam os homens maiores de 21 anos alfabetizados. Quem era alfabetizado no Brasil? Cerca de 15% da população brasileira e membros da elite, né? Só quem não tinha vindo da escravidão era alfabetizado. Pouquíssimas exceções, né, fugiam a essa regra. E quem tinha esse acesso à educação eram os grandes proprietários de terras, né? Então era a oligarquia que podia votar. A população, o trabalhador, o agricultor, né? A população mais pobre, ela era analfabeta, ela não tinha acesso, ela não podia votar nem ser votada, tá bom? E a outra coisa que viabilizava a eleição desses oligarcas eram as fraudes, as práticas fraudulentas, né? Como o voto de cabresto, né? Que era possibilitado porque os grandes proprietários nas suas regiões, os coronéis, eles utilizavam da sua força econômica, do dinheiro e da força da violência mesmo para coagir as pessoas, para criar o seu curral eleitoral e conseguiam com isso fazer a eleição daqueles que eles desejavam, dos candidatos que interessavam, que atenderiam aos interesses deles. Então, como eram esses indivíduos também oligarcas, proprietários de terra, a gente tinha aí as eleições, né, dessas oligarquias a cada 4 anos, né? O que acontece? Em 1929, a gente tem uma crise em nível mundial, que é a crise de 29, uma crise que começa nos Estados Unidos, provocada pela superprodução, pelo capitalismo desenfreado, pelo Estado ultraliberal que se tornou os Estados Unidos, que chegou um momento que se produzia muito mais do que se consumia, havia uma grande especulação com relação a ações de empresas, a gente tinha um grande endividamento da população americana, já que o crédito era abundante. Os Estados Unidos, eles foram ativos no processo de reconstrução da Europa após a Primeira Guerra Mundial, né? Fornecendo empréstimos, abastecendo a economia europeia enquanto a indústria europeia não se reconstruía, né? E quando chega em 1929, essa indústria europeia ela já estava reconstruída. A Europa já não dependia de tantos recursos norte-americanos. E com isso, a produção americana, que não foi diminuindo, ela virou uma superprodução. Com isso, os preços caíram, as ações caíram, os bancos faliram, a inflação veio, o desemprego, ele se alastrou pela população americana, né? E isso afetou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, porque naquele momento, em 1929, nós tínhamos os países do mundo inteiro dependendo, né, do financiamento dos produtos norte-americanos. Então, quando quebram os bancos americanos, quando a Bolsa de Nova York quebra, o mundo inteiro quebra, né? E aí a gente tem esse cenário afetando o Brasil. Por quê? Bom, eu falei aqui da política do café com leite, falei aí de como era importante a agricultura, os produtos, a venda de produtos agrícolas para a balança comercial brasileira, né? O café era ainda naquele cenário um dos produtos mais importantes de exportação do Brasil. Só que essa economia cafeira, ela vinha apresentando problemas. E ela vinha apresentando problemas já há muito tempo. A gente tinha, desde 1906, uma prática de valorização do café. O governo brasileiro, através do convênio de Taubaté, ele se comprometeu a comprar o excedente de café, o café que não estava mais sendo vendido, que era produzido em grande quantidade e encalhava nos armazéns, derrubando ainda mais o preço do café. O governo contraía empréstimos com bancos ingleses, comprava esse excedente de café, queimava esse café, enfim, esse café era perdido.
O importante era que o cafeicultor, produtor daquele café, deputado, senador no Congresso brasileiro naquele momento, pois nós tínhamos uma república, um governo oligárquico, né? Esses caras não faliriam, já que a política do café era praticada. Por que ela era praticada? Porque quem estava na presidência da república era um cafeicultor, era um grande produtor. E ele não queria que a sua classe saísse, né, no prejuízo. Então, a gente precisa atentar para alguns fatos importantes, né? Como a exclusão da maior parte da população mais pobre impacta nas escolhas políticas, porque só vai ter rico no poder, que não vai estar preocupado naquele momento com as demandas da população brasileira mais pobre, né? Como as fraudes eleitorais, né? A falta de uma justiça eleitoral, ela inviabiliza, né, também que esses processos, né, de escolha dos governantes seja mais honesto, seja mais verdadeiro, condizente aí com a realidade. E dessa forma a gente tem essas políticas aí sendo praticadas. Com a crise de 29, ficou difícil comprar o excedente de café. O governo brasileiro começou a ter dificuldades de pegar empréstimos no exterior para comprar o excedente de café. Com isso, o preço do café caiu e os grandes proprietários se sentiram ali ameaçados de falirem, né, de passarem por dificuldades e tudo mais. O que vai acontecer? Havia um revezamento de poder entre, né, o governo representando a oligarquia paulista durante 4 anos. Ao final desses 4 anos, quando vinha a eleição, eles indicavam um candidato de Minas Gerais. Naquele ano de 29, né, Washington Luiz, ele era o presidente e ele não indica um candidato de Minas, ele indica um outro candidato de São Paulo. Por que ele faz isso, professora? Ele faz isso porque naquele momento a oligarquia paulista estava apavorada com a crise de 29, com a dificuldade do governo de comprar aquele excedente de café. E eles naquele momento eles não queriam sair do poder. Para eles não era interessante, naquele momento de uma urgência econômica para eles, colocar um mineiro no poder. Então, aquele pacto ele é rompido, né? A gente tem aí a oligarquia paulista traindo a oligarquia mineira. E aí a gente tem um problema, né? Porque os mineiros vão se reorganizar, vão se aliar a outras oligarquias nacionais, como as oligarquias do Nordeste, as oligarquias do Sul. E aí a gente tem a candidatura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele já tinha ele teve participação no Exército Brasileiro, ele teve, né, uma carreira militar, ele depois teve uma carreira política, ele se destacou dentro daquele cenário político do sul do Brasil e chegou a integrar quadros de ministério no próprio governo federal. E aí o que acontece? Ele é apoiado para ser o candidato, né, à presidência da República em 1929. E apesar de todo o seu apelo popular, Getúlio Vargas não vence. Quem vence é Júlio Prestes, o candidato apoiado pela oligarquia paulista. E aí a gente entende que era bem provável que Júlio Prestes venceria devido a todo o mecanismo econômico que estava por trás dessa eleição. A gente teria as oligarquias injetando seu dinheiro na eleição de Júlio Prestes. A gente tinha as práticas fraudulentas para favorecer a eleição de Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas, apesar do populismo, do discurso voltado para o povo, propondo ali o voto feminino, propondo leis para os trabalhadores, enfim, com um discurso extremamente nacionalista, apesar de todo o apelo popular que ele tinha, ele não vence as eleições, tá bom? E aí ele só vai conseguir chegar ao poder com o apoio dos militares. A gente vai ter alguns fatos acontecendo nesse período que vão fazer com que os militares que já vinham insatisfeitos há bastante tempo, há uma década, eles já vinham ali lutando, teve o movimento tenentista, né, que queria uma moralização do processo político brasileiro, uma participação maior dos militares na política, uma valorização da carreira militar, enfim, eles vão se aliar a Getúlio Vargas e através dessa aliança
alguns generais, né, membros importantes das Forças Armadas vão colocar as suas forças militares à disposição de Getúlio. E aí, através mesmo de uma marcha, né, com tanques, Getúlio Vargas depõe o Washington Luiz. Júlio Prestes, que havia sido eleito, não chega nem a assumir. O mandato de Washington Luiz ainda estava no finalzinho. E o Washington Luiz, ele é deposto, ele é tirado do poder por Getúlio Vargas, apoiado pelas forças militares. E aí Getúlio Vargas entra na presidência da República em 1930 sem ter sido eleito. Tá bom? Eu vou dar continuidade porque esse conteúdo é um conteúdo extenso pra caramba e eu vou fazer um segundo vídeo, né, sobre a Era Vargas, tá bom? Vou deixar tudo aqui no YouTube, eu vou colocar, né, como título, né, parte 1, parte 2, então fiquem atentos aí para vocês assistirem as explicações na sequência direitinho, tá bom, gente? Já volto já. Beijocas!